tudo bem com vocês? Eu vim aqui fazer um videozinho, meio que uma ajuda para quem tá passando o mesmo que eu. Vou contar um pouquinho do que aconteceu. Enfim, eu vim falar, vocês já vão ver pelo título do vídeo aí, né? Eu tive uma fratura no braço esquerdo, no húmero. E eu vim contar um pouquinho como foi minha queda, o procedimento que eu passei, como tá sendo, né, a recuperação, né? Eu ainda não estou, né, totalmente recuperada. O braço tá aqui, vamos ver. Enfim, ó, aqui dá pra ver já uma cicatriz, tem aqui no ombro, enfim. Eu ainda não tenho 100% de mobilidade com ele, mas enfim, vamos do início, né? No dia 15 de fevereiro, agora de 2022, eu tinha acabado de lavar o banheiro aqui de casa, e aí eu estava tirando as coisas da porta do banheiro, eu já tinha lavado o banheiro, eu estava recolhendo as coisas da porta para guardar, o sabão em pó, as coisas afim. E aí eu estava descalça e depois que eu lavei o banheiro, escorreu um pouquinho de água pra fora. Escorreu um pouco, assim, uma pocinha de água bem pequena. E quando eu abaixei pra pegar essas coisas no chão, eu vi a poça de água. E ainda falei, ó, escorreu água pra fora. Mas nem por um segundo eu imaginei que pudesse acontecer, né? E aí, logo em seguida, eu abaixei, peguei o que tava no chão, eu estava com o braço dobrado, né? E aí eu fui dar o próximo passo, eu pisei com o calcanhar na poça de água e aí eu escorreguei, né? Escorreguei pra frente, não deu tempo de pensar, raciocinar, tentar me segurar, não deu tempo de nada, eu só caí, pisei e caí. E aí, como eu estava com o braço dobrado, a pancada foi no cotovelo, né? Então, o que acabou ocasionando 4 fraturas. Pois é, um tombinho de nada. Eu tive 4 fraturas no húmero, mais ou menos nessa região aqui. Desculpem o ângulo que tá a câmera, mas é porque eu não tinha muita posição pra colocar. E ultimamente eu ando ficando mais no sofá do que em qualquer outro lugar. Bom, enfim. E aí eu fui pro pronto-socorro, chegou lá o médico ele olhou, sim, ele não colocou a mão em mim, mas de longe ele olhou e falou, tá quebrado. E eu sabia que tava quebrado, na verdade, porque assim, conforme eu caí, o meu braço, essa parte aqui ficou pra frente e o antebraço virou pra trás, mas num ângulo que não é normal, né? E aí, conforme eu desvirei ele, e aí eu fui tentar fazer esse movimento de dobrar o braço, ele já não veio. Então eu já sabia que ele estava quebrado, porque ele ficou estirado, assim, eu não tinha um movimento. Então, quando eu cheguei no pronto-socorro, o médico olhou, ele já, assim, sem colocar a mão, ele falou, ó, tá fraturado, mas vamos tirar um raio-x pra ver. E aí foi constatado as 4 fraturas. No dia eu já imobilizei, ele já me imobilizou e falou que seria caso cirúrgico. Que o tipo de fratura que eu tive, ela poderia sim ser tratada só com a imobilização, porém demoraria meses para ela sarar, né, colar novamente o osso. E aí, como eu fui no pronto-socorro, né, ele precisaria fazer a transferência para um hospital para poder fazer cirurgia. Só que aí ele deixou bem claro que talvez eu chegando lá no hospital não ia ser feita a cirurgia, porque estava com uma alta demanda, muita gente machucada, mas que ele iria transferir e aí o médico lá ia dar o aval, né? E aí eu fui transferida na quarta, isso foi uma terça, dia 15 foi uma terça-feira, no dia 16, na parte da manhã, eu fui transferida para esse hospital aqui da minha cidade. Lá ele pediu outro raio-x em outros ângulos, né? Lembra que eu já estava com o braço imobilizado. E aí ele realmente viu, falou que a fratura que eu tive foi a mais grave que eu poderia ter tido, né? E que seria caso cirúrgico mesmo, não tinha o que fazer. Meu primeiro questionamento foi se ia ficar algum ferro pra fora, porque eu sou uma pessoa muito frouxa pra esse quesito, assim, sabe?
ter uma ideia, eu passava mal de ver os pontos, mas se eu ficasse com ferro pra fora, mas enfim, se ele falasse que ia colocar, não ia ter opção, né? Eu ia ter que colocar, mas enfim, mas meu medo era esse. E aí ele falou que não, que seria tudo por dentro, que ele colocaria uma placa e uns parafusos pra fixar o osso. E aí isso foi na quarta-feira, né? Ele já me deu o papel pra mim ser internada na sexta da mesma semana e no sábado, caminhão de lixo tava passando. Então, e aí eu saí de lá do hospital com encaminhamento, eu fui internada na sexta-feira da mesma semana e no sábado, que foi dia 19 de fevereiro, eu fiz a cirurgia na parte da manhã. Então foi colocado uma placa, 4 parafusos, 2 em cima, 2 embaixo. Então a placa ela vem daqui mais ou menos até aqui em cima. E aí vamos falar um pouquinho do pós-cirúrgico e como está sendo a minha recuperação. Só fazendo um adendo, eu estou gravando esse vídeo porque assim, eu procurei bastante vídeos de pessoas falando sobre como está sendo o processo, como foi o processo. É claro que cada caso é um caso. Eu assisti um rapaz que teve uma fratura no úmero, ele teve uma fratura só, ele também precisou operar, e em um mês ele já estava mexendo o braço, já tinha movimento completo. Então assim, cada caso é um caso, né? E é claro que a gente não tem que ficar se comparando a ninguém, porque cada um vai ter um tipo de fratura, né? Então, mas mesmo pra dar uma luz, digamos assim, né? Um direcionamento, mais ou menos pra você ter uma noção do que vai passar, porque basicamente o processo é o mesmo, né? Se precisar de cirurgia, claro, né? A fratura, o processo cirúrgico e depois a recuperação, mais fisioterapia, né? Então é mais pra dar uma luz mesmo, tá bom? Então, voltando no pós-cirúrgico, eu fiquei um mês, eu operei dia 19, eu fiquei um mês com a tipoia, eu não precisei de mobilização, se não foi colocado o gesso depois da cirurgia, eu fiquei só com uma tipoia eu nem sei como é que é o nome daquilo, de tecido mesmo, essas de que vende em farmácia. Meu marido comprou uma daquela e eu fiquei com o braço imobilizado por um mês, e agora dia 19 de março, o médico tirou a tipoia. E aí eu tô com o braço solto. E aí veio a pior parte, porque assim, durante o processo, esse um mês aí, eu não tinha dor. Aliás, eu tive muita dor no começo, vou explicar certinho. Depois da cirurgia, na primeira semana, até metade da segunda, eu sofri muito. Não o tempo todo, mas eu sentia bastante dor, tinha bastante dor no nervo, mas não era o tempo todo. A dor era esporádica, assim, mas pelo menos uma vez por dia eu sentia dor. Mas como eu tomava remédio e melhorava. E aí depois dessas primeiras 2 semanas, fiquei de boa, eu só sentia dor para levantar da cama, porque tipo o braço acho que tá apoiado, né? E quando você levanta, solta o peso, e aí doía. Mas era uma dor assim momentânea e já passava. Porém, agora sem a tipoia, eu tô sofrendo bastante, porque ele dói, independente de eu estar parado, de eu estar me mexendo, ele dói. E aí, o médico me passou alguns exercícios pra mim fazer em casa. Muitos eu não consigo fazer, porque, na verdade, quase todos eu não consigo fazer. Porque eu não consigo esticar o braço 100%, ele estica até mais ou menos aqui nesse ângulo. Porém, dependendo do ângulo, eu sinto mais dor. Então, tipo assim, um dos exercícios é pegar um cabo de vassoura, segurar com os 2 braços e tentar levantar. Fazer força no direito, que é o que tá bom, né? E o esquerdo só apoiado e tentar levantar. Porém, quando o braço ele tá nesse ângulo aqui, que tá fica com a mão pra cima, eu sinto muito mais dor. Então, quando eu fico com a mão assim virada pego por baixo, eu tenho mais força, digamos assim, e menos dor. Então, assim, depende tudo do ângulo, depende do tipo de movimento. Embaixo do chuveiro, parece que eu nem tô com o braço quebrado, assim, eu consigo abaixar, esticar, dobrar novamente, eu não sinto dor por causa da água quente. Porém, não dá pra ficar o tempo todo embaixo do chuveiro movimentando o braço, né? Infelizmente.
Então a gente vai usando de outras artimanhas, né? Eu tenho aquela bolsinha de gelo, que aí eu esquento e aí ela fica morninha, eu coloco em cima do braço, consigo dar uma movimentada. Mas enfim, o processo não é fácil, né? Tem sido bastante sofrido, assim. Eu acho que abala um pouco o psicológico, porque assim, não que eu esteja dependente, né? Não estou, porque graças a Deus, entre aspas, né? Foi o esquerdo, então eu sou destra, né? Então, ele não é que ele me impede de fazer as coisas. Tipo, coisas básicas, por exemplo, amarrar o cabelo, se tornam algo difícil para ser feito, porque eu não tenho o apoio do outro braço. Mas assim, não é nada assim, ai, como quem, por exemplo, quebra a perna, alguma coisa assim, você precisa de alguém para levantar, alguém para deitar, né? Então essas coisas básicas eu consigo fazer sozinha, né? Hoje eu já fico sozinha, no começo eu tinha bastante dor, então eu tava sempre com alguém. Hoje eu já fico sozinha, eu consigo arrumar as coisas para mim comer, já consigo dar uma ajeitada em casa, então eu já faço bastante coisa. É que agora, depois que eu tirei a tipoia, tem se tornado um pouco mais difícil, né? Porque com a tipoia, querendo ou não, o braço ele tava sempre naquela posição, então eu não sentia dor. E agora eu sinto bastante, então acaba se tornando mais incômodo, né? Então tem alguma hora do dia que eu acabo ficando aqui sentada mais quietinha, porque se tornou um incômodo, né? E aí agora, quinta-feira dessa semana, eu começo com a fisioterapia. Confesso que eu não tô nem um pouco entusiasmada. Eu sei que é preciso, mas eu sei que eu vou sofrer, porque eu tento movimentar ele em casa e dói bastante. Eu sei que lá vai ser bem dolorido, mas eu também entendo que é importante pra mim, porque afinal de contas é o braço, né? E sozinha eu sei que eu não vou conseguir, porque assim, tem certas coisas, certos movimentos que doem, mas não é uma dor insuportável. Porém, o medo me faz parar, né? Tipo assim, começa a doer, eu paro, porque, enfim, né? Agora eu acho que uma outra pessoa fazendo, né? Eu acho que, sei lá, na minha percepção, ela vai fazer, né? Não importa se eu falar que tá doendo, eu imagino eu, né? Nunca fiz fisioterapia, mas imagino mesmo que eu falo, tá doendo, ela vai continuar, né? Fazer o quê? Então é isso que me dá um pouco de medo, mas também me traz essa sensação de que eu vou melhorar por causa disso, né? Porque começa a doer, eu paro, desse jeito eu não vou evoluir. Então, de repente, uma outra pessoa fazendo, ela vai fazer, mesmo estando doendo ou não, ela vai fazer, porque é pro meu bem, né? E aí isso é uma coisa que eu tô tentando focar muito. E fica uma dica aí pra vocês, pensem no seguinte, a pessoa tá ali pra te ajudar, não pra te fazer piorar, né? É claro que o médico deixou bem claro isso pra mim, né? Que eu fui fazer a avaliação da fisioterapia. E você vai sentir dor, né? Ele falou, não tem como, você já tá sentindo dor agora, mas pensa no futuro, né? Então, é nisso que eu tô me apegando, assim, e eu vou fazer de qualquer jeito, porque, enfim, meu braço era normal, né? E eu quero que ele volte a ser o que ele era. Eu quero poder mexer, fazer minhas coisas sozinha, poder dirigir. Dirigir eu não dirijo, né? Porque tava com o braço mobilizado, né? Não pode. E agora eu não tenho força o suficiente pra mexer, né? Não consigo fazer força com o braço, então eu não posso dirigir, né? Enfim, é mais isso. Eu vim aqui contar um pouquinho. Se eu puder ajudar alguém de alguma forma, já me considero vitoriosa, porque confesso que nesse momento falta um pouco de apoio. Eu tenho minha família e tudo, mas às vezes bate aquela sensação de você não vai conseguir, de que isso não vai passar, mas eu sei que vai, né? No começo, quando eu machuquei, eu não conseguia nem dobrar o braço. Hoje eu já consigo fazer alguns movimentos, então eu sei que vai evoluindo e é com o tempo, né? Então tem que ter paciência, né? Mas é isso, eu vim gravar esse vídeo pra contar um pouquinho. Depois eu faço um outro vídeo falando como tá sendo a fisioterapia e tal. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, estiver passando pelo mesmo que eu, me manda uma mensagem aí embaixo, tá bom? Pra gente conversar, trocar ideias, né? Porque o processo é árduo, né? Infelizmente, não desejo isso pra ninguém de verdade, mas infelizmente todo mundo tá sujeito a passar por isso, né?
Acidente doméstico é o que mais acomete, é o que mais causa lesões, fraturas. Como o médico mesmo disse, que a maioria dos casos deles é acidente doméstico, né? Infelizmente. E todos estamos sujeitos a isso, né? Tá bom? Então, se tiver alguma dúvida e estiver passando por isso, quiser trocar uma ideia, me manda mensagem aí embaixo, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!